Lágrimas e glórias, da ansiedade ao sucesso. Como fazer a primeira venda, do zero até o início da jornada. Olha, se você está assistindo esse vídeo, como fazer a primeira venda, talvez você seja uma pessoa inexperiente em vendas. Talvez não, talvez você queira ouvir aqui a minha opinião, você já vende bastante. Eu vendo bastante. Hoje mesmo eu já fiz 2 vendas. Cada venda de consulta, por exemplo, que eu faço, a minha consulta custa R$600. É uma consulta online. É um produto que é considerado high ticket, né? É um produto de alto custo porque, além de ter a consulta, que é online, então isso já é R$600 para uma consulta online, já é um valor considerável, é também algo que é apenas parte do tratamento. Então, a pessoa que compra a consulta para emagrecer, ou para o sono, para a ansiedade, ele vai precisar também comprar medicações, fazer exames, se não tiver plano de saúde, por exemplo. Então, o meu produto em si, a pessoa está me pagando pela consulta, mas a venda em si é de um produto que vai custar mais caro para o comprador, no caso, para o meu paciente. Embora eu não venda esses produtos, mas vai custar mais caro. E eu já fiz 2 hoje, fiz 2 vendas já hoje. Então, eu vendo todo dia. Você tem que saber que eu sou um médico, mas eu tenho que entender de vendas, porque eu tenho que vender minhas consultas. Se você trabalha como empregado na empresa, o dinheiro que paga seu salário entra por alguma venda. Ah, mas é uma empresa que trabalha para o governo. Tá, o governo comprou, entre aspas, o serviço dessa empresa. Em algum momento existiu a venda. E a venda é um processo muito variável. Existem bases da venda, que é a prospecção, aquecimento e fechamento, de uma forma bem simples, mas existem inúmeras formas de você vender. Então, por exemplo, se você vai vender um imóvel que custa R$500 mil, você vai vender de um jeito. Se você vai vender um imóvel que custa R$5 milhões, a venda já muda, já é um processo diferente. Se você vai vender uma água mineral no sinal, você só vai levantar os braços, você já está oferecendo para várias pessoas ali, porque o processo de venda já é diferente. Recentemente eu tive lá no Beach Park, no Ceará, quando eu tirei férias, e tinha uma pessoa vendendo, algumas pessoas vendendo água na frente, e eles diziam assim, olha a água, 3 por 10, lá dentro 1 é 10. Então ele gastava essa saliva, essa rápida frase, já para se posicionar. 3 por 10, lá dentro é 10, 1 é 10. Quer dizer, já está dizendo, ó, aqui é mais barato. Eu não comprei. Por que eu não comprei? Porque eu tenho um ponto de resistência para comprar água mineral na rua. Eu tenho medo com relação à higiene. Por quê? Porque eu sou arrimo de família. Se eu ficar doente, eu levo prejuízo. Porque só eu trabalho aqui em casa e eu não posso ficar doente. Eu não posso ficar com diarreia, por exemplo. Então, se eles soubessem que eu tenho esse ponto de resistência, talvez mudando a cor da roupa, colocando uma roupa branca, colocando uma luva, colocando, de repente, alguma forma de proteger a água ali, papel filme, sei lá, um plástico, alguma coisa assim, venceria o meu ponto de resistência. Só que aí já não daria para vender água por R$10, 3 por 10. Então tem que ver tudo isso. E esse é o segredo do vendedor. Ele entender o que o cliente quer e oferecer o que ele quer, o que o cliente quer. E a gente vai falar hoje sobre Tássio, lembra? Tássio é o nosso herói dessa série. E Tássio está iniciando uma lojinha de autosserviço. Vou colocar na tela aí uma foto de uma loja de autosserviço para você lembrar do que é que eu estou falando. Normalmente tem condomínios e essa loja de Tássio vai ser numa empresa. E aí, nessa empresa, tem várias pessoas trabalhando, ele tem um fluxo fixo de pessoas trabalhando e ele vai iniciar sua jornada tentando vender alimentos, conveniência para essas pessoas. E hoje, eu falei já com o Tássio, mandei para ele um pequeno relatório que eu fiz do ponto de partida que ele deve seguir e mandei também para ele já um questionário e disse, ó, Tássio, levanta da cadeira, vai lá na empresa e aplica esse questionário. Eu sou o mentor, então eu dou conselhos. Se ele vai fazer ou não, aí é a vida do herói e é isso que a gente vai saber. E se você está chegando aqui agora nessa série, para você entender esse contexto,
Essa é a história de Tássio, nosso herói, que está desempregado e que vai agora buscar sucesso profissional e financeiro através do controle da sua ansiedade. Só para você saber como é que está a situação dele, se liga aí. Hoje é o primeiro dia após a entrevista com Tássio e já levantamos todas as informações necessárias para iniciar o nosso trabalho. Tássio tem um padrão mental predominantemente introspectivo, por isso seu ponto forte é a boa qualidade na tomada de decisões, mas a procrastinação pode ser um entrave a seu crescimento. Ele tem 52 anos e atualmente está desempregado e sem nenhuma renda pessoal, mas conseguiu fechar um contrato de ponto de vendas para abrir uma pequena loja de autosserviço. Tássio é formado em contabilidade e economia e tem muita experiência no mercado colaborativo, principalmente na área de finanças e na gestão de projetos. Mas agora ele quer ser empresário e sua principal motivação é o fato de não conseguir um emprego. Como ele mesmo disse, não tem outra alternativa senão empreender. Ou seja, ele está quase desesperado e vamos usar isso para impulsionar seus resultados. No entanto, seu principal problema está na sua mentalidade, que ainda pensa fortemente como empregado. E isso precisa mudar urgente. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Hoje eu vivo a vida dos meus sonhos e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. E se você está sofrendo de ansiedade ou de insônia e não sabe mais o que fazer, principalmente para ter uma noite de sono reparador, você pode ter uma consulta médica comigo, online, através da internet. Pela consulta eu vou solicitar exames para você, vou definir o seu padrão mental e a partir daí a gente vai ter uma possibilidade de acertar numa medicação que vai te fazer dormir bem e que vai te dar poucos efeitos colaterais. Para você saber mais sobre esse serviço, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo sobre a consulta exclusiva online com o Dr. Francisco Zacarias, esse que vos fala. E se você está precisando crescer profissionalmente, ganhar mais dinheiro, saiba que eu também posso ser o seu mentor. Eu também sou um profissional, eu também sou um empreendedor, eu vivo correndo atrás de vendas, hoje mesmo eu já fiz vendas, e eu vivo correndo atrás da vida assim como você, e eu posso compartilhar toda a minha experiência, tanto através de vendas na internet, como também vendas em ambientes físicos, para te ajudar a evoluir no seu processo de crescimento profissional e financeiro. Eu vou ser o seu mentor. Para você ter acesso a informações sobre a minha mentoria, basta também acessar o link da mentoria aqui na descrição desse vídeo. Olha, pessoal, ontem a gente teve a entrevista com o Tássio e eu levantei várias informações que foram importantes. A primeira informação, e a mais importante de todas, é que Tássio é uma pessoa que tem um padrão mental introspectivo. Então não adianta Tássio tentar se comportar como a maioria dos empresários, porque o padrão mental dele é diferente, ele é igual a mim. Eu sou introspectivo, olha como eu sou calmo, como eu falo devagar. E o grande diferencial das pessoas introspectivas é a sua capacidade de perceber oportunidades antes que todo mundo e agir de forma pioneira. E Tássio vai entrar num negócio em que ele não é pioneiro. Esse negócio de autosserviço já existe. Então, na verdade, esse negócio que ele vai iniciar vai ser uma escola para ele. Ele vai aprender com esse negócio e isso vai credenciá-lo para novas oportunidades. A gente definiu ontem na entrevista, o vídeo 2, se você não assistiu ainda, assiste lá, que o ponto A e o ponto B de Tássio, né, hoje ele está no ponto A, ele está no zero, ele está desempregado, não está ganhando nada. A esposa dele que está sustentando a casa, e ele está numa situação extremamente desconfortável, que o deixa fora da sua zona de conforto por si só, e nós vamos aproveitar isso, e ele quer chegar a uma renda de 30 mil reais por mês. 30 mil reais por mês é uma renda difícil para quem é empregado. É difícil o empregado chegar nessa renda, então ele tem que realmente ir para o empreendedorismo. Mas ele não está indo para o empreendedorismo para ganhar 30 mil reais, ele está indo para o empreendedorismo porque ele está desesperado e ele não tem outra alternativa. Ele diz: tenho 52 anos, faz um ano que eu estou procurando emprego, ninguém mais me contrata, não tem alternativa. Então você só consegue se motivar, e eu vou explicar isso nos próximos vídeos, pelo medo ou pelo desejo.
Sempre, ou é medo ou é desejo. Aí eu disse para Tássio ontem, Tássio, vou deixar 3 tarefas para você fazer hoje. Por quê? Tássio está motivado pelo medo, ele precisa da motivação do desejo. A primeira tarefa é que eu quero que você vá fazer um test drive num carro novo que custe mais de 100 mil reais. Vai dar um trabalhinho lá para o vendedor, coitado, porque Tássio, afinal de contas, não vai comprar, mas vai ser uma forma de motivar Tássio e quem sabe ele volta lá depois e compra esse carro. Mas quando você dirige um carro novo, aquele carro que você deseja ter, isso gera motivação, isso gera desejo. Eu quero comprar esse carro, o que é que eu tenho que fazer para comprar esse carro? Ó, você tem que ganhar 30 mil reais. E aí, automaticamente, ele vai olhar à sua volta e vai dizer quem ganha 30 mil reais. Não é um empregado que ganha 30 mil reais, é um empresário. E eu fiz a conta para ele. Essas lojinhas que ele vai abrir agora, essa primeira lojinha, ele foi dito para ele que era uma lojinha que poderia dar de 5 a 10 mil reais por mês de lucro. Eu não concordo com essa informação, humildemente. Porque, imagina, eu fiz a conta hoje da seguinte forma. Para você abrir uma lojinha dessas, você tem que ter um investimento aí, 2 freezers verticais, um freezer horizontal, um caixa de autosserviço, talvez um freezer pequeno para gelo e algumas estantes e um estoque. Então você vai ter um investimento aí entre 20 e 30 mil reais, talvez. 20 e 30 mil reais para você tirar 10 mil reais por mês, se eu soubesse desse negócio, eu não passaria para ninguém. Então, se eu fosse o dono da marca e da plataforma, eu não iria terceirizar para Tássio. Eu iria pagar R$ 2.500 a um gerente e ele iria administrar 5 lojas para mim. Ou iria pagar R$ 4 mil a um gerente e ele iria administrar 5 lojas para mim. Então, na verdade, esse negócio muito provavelmente não vai dar 10 mil reais. Eu disse para Tássio isso, ó Tássio, não conheço o negócio, nunca vendi comida na minha vida, mas muito provavelmente não tem lógica esse negócio dar 10 mil reais. Ele disse, eu também achei muito. Ótimo. 5 mil eu tenho dúvida se consegue. E aí eu disse para ele assim, vamos trabalhar com 2 mil reais por mês? Ele, ok. Para você ganhar 30 mil reais por mês, quantas lojas dessas você tem que ter? Ele falou 15. Eu disse não, porque para você cuidar de 15 lojas, você vai ter que ter uma estrutura, você tem que ter um carro rodando, você tem que ter funcionários te ajudando nas reposições. Então coloca aí umas 20 lojas. Aí ele disse, tem um cara lá que tem 25 lojas. Ou seja, tem gente que tem essa renda de 30 mil reais com essas lojinhas. Tem gente por aí que tem. Então ele está partindo para um futuro que é compatível com o que ele quer para a vida dele, pelas lojinhas. Mas se você assistiu o vídeo de ontem, você vai ver ele dizendo que ele quer abrir outros negócios, que não sei o que lá, e que quer... Não sei se isso vai acontecer, porque o futuro pertence a Deus. E ele tem que focar nesse primeiro agora, que é essa lojinha. Porque se essa lojinha não der certo, acabou. Ele vai ter que recomeçar. E eu, como eu sou introspectivo, eu entendo bem o que passa na cabeça de Tássio. Quando a gente tem acesso a ideias novas, a gente começa a planejar. Minha esposa, que é impulsiva, é o outro padrão mental, ela fica indignada quando eu começo a planejar o futuro. Eu começo a pensar, eu vou fazer isso, eu vou... Aquele fantástico mundo do Bob, lembra? Quem tem 40 anos sabe que desenho é esse que eu estou falando. Um desenho que tinha, que ele ficava pensando, imaginando, e aí criava na cabeça dele várias histórias, e a gente que tem a introspectividade forte, a gente vive fazendo isso. Só que você tem que entender que a empresa não é você. A empresa é um carro. Você é o motorista do carro. Sua empresa pode ser uma Ferrari ou sua empresa pode ser um Fusquinha. Como é que você vai saber? Você vai ter que entrar e acelerar para ver se ela é uma Ferrari ou se ela é um Fusquinha. E conte que seja um Fusquinha, porque a maioria das empresas são Fusquinhas. E você tem que trabalhar para ela ir crescendo aos poucos. Mas enfim, falando especificamente do caso de Tássio, como é que é o processo de venda, para você entender de uma forma bem simples? Eu já te disse ontem, eu falei para Tássio isso, eu vou falar aqui de novo, que uma empresa é feita de um produto ou serviço e de suas vendas. Se você tem um produto ou um serviço e as vendas, você tem empresa. Pode ser uma água mineral vendendo ali na praia. Você tem o produto, você tem o canal de vendas, então você tem a empresa. Existem empresas que crescem e que demandam
formalização, aí você tem que ter um CNPJ. Existem empresas que crescem mais ainda e que demandam a terceirização de departamentos. Aí você vai ter o departamento de RH, o departamento de financeiro. Existem empresas que crescem mais ainda e viram conglomerados. E outras que crescem tanto que elas terceirizam toda a operação de entrega e ficam só com as vendas. É o que acontece, por exemplo, com muitas multinacionais. Elas criam a marca e a produção é terceirizada. Um grande exemplo disso é a Coca-Cola, que tem várias fábricas que são terceirizadas e ela tem a marca, ela vende a história, ela vende a fórmula ali, ela entrega o xarope pronto e as empresas fazem essa terceirização. Mas enfim, você não é a Coca-Cola, você é a lojinha, Tássio, a lojinha que está começando. E mesmo Tássio tendo toda uma, vamos dizer assim, experiência que ele já teve em grandes instituições, ele agora vai dirigir o Fusquinha. Então ele tem que trabalhar com Fusquinha. E ele tem que trabalhar para sair do zero para a primeira venda. E olha, um negócio tem que ser bom. Se o negócio for ruim, você tem que pular fora dele. Eu entrei num negócio ruim, que foi a academia de ginástica. Vou até botar foto dela aí para você ver que eu não estou mentindo. Nessa época, eu iniciei mergulhando no mar gelado sem querer saber o que ia acontecer. E eu fiz uma pesquisa de mercado. Eu contratei uma pessoa que fez 2 linhas de pesquisa. Foi uma com questionário nas academias em volta do bairro, lá onde eu ia abrir minha academia, e também um trabalho chamado cliente oculto, que foi uma pessoa que pediu para treinar numa academia, depois pediu para treinar em outra academia, depois em outra academia, e ela levantou informações. E o que voltou para mim de informação foi um ticket médio de academia, na época acho que eram uns 90, 100 reais que eles cobravam, e tinha também um número de alunos em torno de 250 a 350 alunos por academia. E eu cheguei à conclusão que se eu fosse seguir esses dados da pesquisa, o meu negócio era inviável. E eu me recusei a acreditar. Eu disse, não, eu vou ter 1000 alunos. Por quê? Porque eu sou mais inteligente que todo mundo, eu passei em medicina, eu sou um médico, eu tenho um cérebro aqui que é uma Ferrari, eu sou o cão chupando manga. Fui lá e passei 6 anos aprendendo, levando chapuletada na cabeça. Pois é, empresa é assim, você tem que respeitar a empresa. A empresa não é você, a empresa é a empresa. Se eu tivesse respeitado a pesquisa, eu não teria sofrido esses 6 anos que eu sofri na academia. Mas se eu não tivesse sofrido na academia, eu não teria conseguido vencer minha própria soberba. Que eu era presunçoso, soberbo, arrogante, achava que eu era melhor do que os outros porque eu era mais inteligente. E hoje tem uma frase que eu escuto muito na internet e que é muito verdade, que ela diz assim, o mundo não é dos mais inteligentes, é dos mais corajosos. E de fato é. Eu, na verdade, tomei uma decisão pela minha arrogância, não foi uma decisão inteligente, mas foi uma decisão extremamente corajosa. E eu lembro de um amigo meu que falou no WhatsApp, quando eu mandei o print lá da marca, dizendo, estou iniciando minha empresa, não sei o quê. E eu lembro que estava na crise do PT, aquela crise que teve o impeachment de Dilma, tal, que teve uma crise econômica. E ele disse assim para mim, esse meu amigo, você está sendo muito corajoso, parabéns pela sua coragem. Nessa época, abrir empresa não deve ser fácil. Aí eu aceitei aquilo ali como um elogio e mergulhei de cabeça na minha empresa, me estrepei 6 anos, mas aprendi muito. Graças ao aprendizado que eu tive na academia, hoje eu estou aqui, ó. Estou vivendo bem, eu moro num apartamento muito bom, eu tenho uma renda como médico muito boa, eu faço vendas todo dia de high ticket aqui da minha consulta, eu tenho outras rendas, eu tenho os cursos que eu vendo também, eu tenho também até a renda do imóvel da academia, porque eu fiz o prédio e quando a empresa faliu, eu consegui fazer uma falência planejada e eu não tive muito prejuízo. E aí eu consegui amenizar o meu prejuízo e fiquei com o imóvel. O imóvel rende aluguel hoje.
E tem outro investimento que eu estou fazendo, que é a formatura em medicina da minha esposa. Ela se forma no fim desse ano. E aí vai ter a renda dela de médica, que já vai ajudar mais a gente aqui em casa. Então, graças a eu ter sofrido na academia, eu aprendi. Tássio não precisa sofrer. Se Tássio tiver a humildade de me escutar, de prestar atenção no que eu estou dizendo, de assistir os vídeos, tem gente que não assiste, muita gente não assiste, Tássio vai pegar minha experiência e vai aprender com os meus erros e vai conseguir fazer a história dele sem sofrimento. Até porque ele tem 52 anos, né? Não é bom você sofrer com 52 anos. Na época eu tinha menos de 30, eu acho, talvez 30. E hoje, Tássio está numa outra realidade. Ele já é pai de uma filha adolescente, ele tem uma esposa, a esposa dele já é uma profissional muito bem paga, que já é bem sucedida. Então Tássio tem que dar certo. Só que o ponto de partida para você dar certo é você ter a humildade de escutar e compreender seus pontos fortes e seus pontos fracos e correr atrás. E do ponto de vista bem objetivo, só ver o tempo aqui do vídeo, para Tássio, a primeira coisa que ele tem que fazer é escutar os clientes dele. Tássio tem hoje 2 produtos para vender. Um produto é a loja de conveniência. Na verdade, é a própria conveniência, que ele vai vender lá sanduíche, que ele vai vender refrigerante, suco, frutas, ele vai vender salgadinhos, enfim, vários produtos que ele pode, até escova de dente ele pode vender. Às vezes a pessoa sai atrasada, não escovou os dentes, chega no trabalho e agora o que é que eu faço? Tem uma escova de dente e uma pasta para você comprar lá e escovar seus dentes. Ele pode vender tudo isso. Isso é um produto, que é um serviço de conveniência que ele vai vender para as pessoas. E tem um outro produto para ele vender que eu já falei para ele, que é a solução da loja, para vender para um gerente de empresa, para vender para um síndico de um prédio de condomínio. Então ele vai ter que fazer essa outra venda para ele expandir, para ele sair de uma loja até 20 lojas, por exemplo, se ele quiser chegar em 20 lojas. Ou ele pode sair de uma loja para 5 lojas. Com 5 lojas, ele consegue ganhar aí uns 10 mil reais por mês. E aí ele trabalha num outro produto que seja mais escalável, porque esse produto que ele tem hoje é um produto que tem uma escalabilidade um pouco difícil. Mas ele pode trabalhar um outro produto que tenha mais escalabilidade. Vai depender de como ele vai se sair, os próximos passos. Existem 2 maneiras para você escalar na sua empresa. Existe a escala vertical e a escala horizontal. A escala vertical é quando você escala a sua hora de trabalho, que é o que eu faço. Eu aumento o preço da consulta, agora eu vou fazer a mentoria, que já agrega mais valor, e aí eu vou escalando minha hora de trabalho. Então, estou escalando para cima. E existe a escala horizontal, que é quando você vai contratando pessoas e vai ganhando sobre o salário, né, sobre o trabalho dessas pessoas. Então, você paga o salário e você ganha um pouquinho a mais. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem uns 4 mil funcionários. Ele tem uma empresa de terceirização. Cada um dos funcionários é um contrato que ele tem. Então, ele, por exemplo, uma empresa contrata ele para colocar lá 10 funcionários. Aí ele contrata os funcionários, coloca lá os 10 funcionários e ele recebe um percentualzinho de margem a mais de lucro, vamos dizer assim, sobre o trabalho desses 10 funcionários. Então, isso é uma escala horizontal. Se você tem uma fábrica, por exemplo, você tem uma escala horizontal. Então, existem essas 2 maneiras de você escalar. Tássio, para ele escalar nesse negócio, ele tem que escalar de forma horizontal, tendo várias lojinhas. E depois ele pode até escalar sendo dono da franqueadora, né, da empresa que tem a plataforma e que desenha o modelo do negócio, se ele quiser. Ou ele pode escalar para outro ramo, para outro negócio, e vender carro, vender apartamento, fazer o que ele quiser. Enfim, vamos ver o caminho que Tássio vai seguir. E para ele fazer a primeira venda, o ponto de partida é ele entender o que é que o cliente dele quer. Aí você vai ter prospecção, aquecimento e fechamento. A prospecção é a captação de clientes. Ele pode aproveitar já essa pesquisa que ele vai fazer para captar o WhatsApp dos clientes e já ter no início algumas mensagens que ele pode mandar, um grupo de WhatsApp, alguma coisa nesse sentido. Tem muita gente que faz vendas recorrentes através de grupos de WhatsApp.
Tem, por exemplo, um rapaz aqui que vende queijo, que ele entrega aqui em casa, e ele tem grupos de WhatsApp, ele diz, ó, pessoal, tô com esses queijos aqui, quem vai querer? E aí as mães, né, as donas de casa, os donos de casa, os pais, dizem, eu vou querer esse aí ele vai e entrega na porta de casa, na portaria, e você paga para ele por Pix. Tem gente que vende produtos de limpeza, produtos de utensílio pessoal, por exemplo, nos sites como afiliado. A pessoa fica lá pesquisando as promoções e coloca no grupo o link de afiliado, aí quando você compra, você paga para essa pessoa um trocadinho lá, um percentualzinho vai para a pessoa que escolheu as promoções. Tem muita gente que vende assim. Então tem várias maneiras de você se virar na vida se você souber vender. E aí a venda tem a captação do cliente, que é a prospecção, o aquecimento, que aí você tem que pensar ou na jornada de compra ou na jornada de venda, porque existem vendas planejadas e vendas por impulso. Então você tem que entender qual é o tipo de venda que você vai focar naquele momento. E o fechamento, que é quando você vence os pontos de resistência, a pessoa vai lá e paga pelo produto ou pelo serviço que você está vendendo. Então você tem que entender bem esse processo. No caso de Tássio, a captação de clientes vai acontecer pelo display, pela própria apresentação da loja. A pessoa vai passando e viu a loja. Ele tem que criar uma sistemática de captar o número de WhatsApp da pessoa. Se ele conseguir, ele pode, por exemplo, colocar um QR Code lá na porta dele, no freezer, com esse QR Code para a pessoa entrar no grupo do WhatsApp. E tem lá assim, olha, promoções exclusivas aqui no grupo do WhatsApp. Aí a pessoa entra no QR Code. E aí entra lá no grupo. Pode ser uma possibilidade. Outra fase da venda é o aquecimento. O aquecimento é a pessoa que passa e viu um picolé. Aí diz, eu vou comprar aquele picolé. Aí depois ela passa e viu de novo. Quanto é esse picolé? Então ela já está vendo o preço do picolé. Não, vou comprar agora não. Depois ela passa e compra o picolé. Então ela está aquecendo. O aquecimento também vai acontecer pelo display, né, pela apresentação da loja, mas ele pode usar o grupo de WhatsApp para isso. E o fechamento, que é a hora que a pessoa realmente compra. Uma coisa que é importante aí nesse negócio de Tássio é que ele vai ter a venda recorrente. Então esse tipo de venda recorrente traz o conceito do lifetime value, que é o cliente que tem o tempo de vida do cliente. Então às vezes ele pode dar um desconto na primeira compra, perdeu ali na primeira compra, mas o cliente vai comprar ao longo de todo um tempo que ele trabalhar nessa empresa, normalmente 5 anos. Então ele vai passar 5 anos, 2 anos, 3 anos comprando ali na lojinha. Isso vai ser interessante. A questão toda é, você pensando numa única lojinha, dá para você fazer todo esse processo aí com calma, tranquilidade. Mas se você pensar em 20 lojinhas, você tem que ter esse processo mais automatizado possível. Então ele já tem que ir pensando vamos dizer assim, na formação de uma cultura da escalabilidade. Porque se ele for pensando, não, eu vou tratar cada cliente... Eu vi uma vez um coach na internet dizendo assim, como é que você vende água? O cara dizia, eu vendo essa... Era água não, era paçoca. Paçoquita, esse docinho que todo mundo adora. Como é que você vende essa paçoquita aqui? Aí o cara dizia, quer uma paçoquita? Ele, não é assim que vende não. Você vende assim, ó. Imagina essa paçoquita doce entrando na sua boca e você sentindo o gosto da sua infância, que você morava na casa da sua mãe, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o cara, e aí, você compra? O cara, agora eu compro. Só que aí ele despendeu muita energia para fazer uma venda de uma paçoquita de 1 ou 2 reais. E o lucro dessa paçoquita, a margem é baixa. Será que essa margem comporta esse tempo perdido na venda? Tem que pensar em tudo isso. Porque se você chegar e tiver todo esse trabalho para vender a paçoquita e a pessoa disser não para você, e você vai ouvir mais não do que sim, então você vai ter que partir para outra pessoa. E aí você vai gastar um tempo maior para vender uma paçoquita. Esse tempo talvez não pague o trabalho, né? A paçoquita não consiga pagar o trabalho que você tenha na venda. Tudo isso você tem que pensar. Quando uma pessoa está lá no sinal, ele pega uma água mineral e levanta assim, ele não falou nada. Mas ali todas as pessoas que pararam o carro no sinal olharam para a água dele. Então isso aqui ele já está oferecendo para 30 pessoas ao mesmo tempo. Pode ser que ele faça 3 vendas ali no sinal. Então o nível de esforço que ele fez foi bem menor
e já fez 3 vendas porque ele abarcou um número maior de pessoas. Quando eu tenho o meu canal do YouTube, minhas redes sociais, eu estou abarcando um número grande de pessoas. Estão entrando no funil da venda para aquecer e depois comprar lá no final. Então isso tudo tem que ser avaliado. E quando eu gravo um vídeo, como eu estou gravando aqui, eu vou fazer esse aquecimento de uma forma automatizada. Então aqui no YouTube, por exemplo, é um bom canal de vendas para o meu trabalho, porque o meu trabalho de vender consultas e agora mentoria precisa ser bem conhecido. A pessoa, para confiar em mim, ela precisa me conhecer bem. E a melhor forma dela me conhecer bem é assistindo aos meus vídeos. Ela vai assistindo. Tem gente que chega para a consulta e diz: doutor, faz anos que eu lhe acompanho nas redes sociais e no YouTube. A pessoa já vem assistindo, tem mais de 1000 vídeos. Se a pessoa assistir a um vídeo por dia, são 3 anos para assistir vídeo, para assistir todos os vídeos. Então a pessoa já vem assistindo, um dia ela decide fazer a compra dela. E aí você tem que estar preparado para fazer a compra, tranquilo, e prestar o serviço, um bom serviço, para que ela saia feliz, satisfeita e que tenha o resultado que ela buscou através do seu serviço. Então tudo isso é estratégia de venda. O que é que a gente vai fazer para a lojinha? Começar ouvindo o cliente. Depois oferecer os produtos que o cliente quer, na forma de pagamento que ele quer, pelo preço que ele deseja pagar, e se isso tudo fechar, der margem, der dinheiro, você tem um negócio. Se vai dar 10 mil, não sei, eu tenho dúvidas, acho que não. Mas se der 2 mil, 3 mil reais, já vai tirar Tássio do zero, porque Tássio está no zero, está no aro, não consegue nenhum emprego. Então se ele ganhar 2 mil reais, 1000 reais que seja, ele já consegue pagar um lanche para a filha dele, levar a esposa dele para passear, já vai se sentir melhor. Então é isso. Se você está precisando crescer na vida, profissionalmente, você precisa ganhar mais dinheiro, então você tem que aprender a controlar a sua cabeça. O segredo está aqui. Controle suas emoções. Porque além de ser uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes, que é o controle da ansiedade, sono reparador, emagrecimento, também é o caminho para você crescer profissionalmente e ganhar mais dinheiro.